crianças, tudo bem com vocês? Professor Fabiano, hoje trazendo questões dos melhores colégios militares do Brasil. Vamos aí aprimorar o que a gente já viu nas aulas anteriores, agora com questões de concursos públicos dos últimos concursos aí dos colégios militares, ok? Essa primeira questãozinha aí, que a gente já pode visualizar, do Colégio Militar daqui, né, do estado de Pernambuco, o CMR, Colégio Militar do Recife, e a gente sempre vai abordar, né, esses três princípios: os dados da questão, que a gente vai sempre colocar, né, o conhecimento teórico, que a gente está chamando de CT, e a resolução da questão propriamente dita. Vamos lá para a questão. Ao numerarmos as páginas de um livro de 64 a 72, formamos um conjunto com, a ele das opções aí, 9 algarismos, 11 algarismos, 10 algarismos, 16, 18 algarismos. Aí a gente já sabe aqui, né, que esse conhecimento aqui teórico é justamente o conhecimento de contagem numérica. Que eu abreviei, e os dados aqui da questão, ele quer a quantidade de algarismos do número 64 até o número 72. Ok? Ele não quer as páginas, ele quer a quantidade de algarismos, que foi o que a gente já explicou nas aulas anteriores. Então, quem quiser ver as aulas anteriores, a explicação direitinho, vai lá no nosso canal Matemático. Estou um pouco resfriado hoje, peço desculpas a garotada aí, né? Vai lá no canal Matemático e lá tem a explicação de como a gente fazer o cálculo dos intervalos de um número até o outro, tá certo? Então aqui a gente vai pegar um intervalo maior menos o intervalo menor mais 1, tá certo? Então 72 menos 64, 8, mais 1, 9. Então nós temos 9 números. Só que observem que a gente está trabalhando com dezenas. Então a gente vai ter que multiplicar por 2, que é justamente a quantidade de algarismo que tem uma dezena. São 2 algarismos. Então a resposta será 18 algarismos. Que é essa letra aqui, 18, já está marcada aqui. Ok, pessoal? Agora essa questão aqui alienígena, meu. Mas é tudo questão de prática. Então, se vocês tiverem disciplina e fazer bastante questões, vocês vão conseguir resolver ela o mais rápido possível na prova. Porque a ideia é o quê? Ganhar tempo na prova dos colégios militares, para que vocês possam fazer uma boa prova de português e uma boa redação. Né? Redação desde o ano passado, que ela vem caindo aí nos colégios de admissão dos colégios militares. Então vamos lá aqui para os dados da questão. Numa sucessão de números naturais de 1 a 5.966, quantas vezes aparece o algarismo 7? Então aqui ele tem, né, uma quantidade de números que vai de 1 até 5.966, e ele quer saber quantas vezes o número 7 aparece. Tá certo? Qual é o conhecimento teórico? Aí a gente vai trabalhar com contagem numérica. A gente vai trabalhar também, vocês vão verificar, com algumas operações matemáticas. Operações matemáticas, como adição, divisão,
subtração, multiplicação, ok? E um conceito ali que ele está pedindo, a sucessão de números naturais. Os números naturais, né, que eu vou colocar aqui o símbolo dos números naturais, tá certo? Ele começa do número zero, há algumas divergências entre os matemáticos, mas a grande maioria adota o zero como o primeiro número natural, depois nós temos o número 1, o número 2, e aí a gente vai até o infinito, ok? Então a ideia numa questão dessa, que é uma questão que geralmente os colégios militares fazem para deixar o aluno cansado e desistir da questão, é que vocês pratiquem bastante, tá certo? Essa é a primeira ideia. E nessa ideia aqui, eu já trouxe aqui para facilitar e para a gente agilizar na resolução dessa questão, alguns dados que eu iria escrever aqui. Eu escrevi antecipadamente para a gente não demorar muito nessa questão, tá certo? Então vejam só, a gente aqui na verdade tem que encontrar um padrão, né, para que a gente não vá contar quantos números 7, quantos algarismos 7 aparecem do número 1 ao número 5.966 e acabar o tempo da prova do colégio militar e vocês não conseguiriam contar, né? Então aqui a ideia é o seguinte, ó, a gente começando aqui do número 0, né, como vocês podem observar até o número 10, a gente vai ter um algarismo 7, tá certo? Que qual é o número? É o próprio número 7 aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Até marquei de vermelho, tá certo? E observem que do 11 ao 20 também aparece um algarismo 7. E do 21 até o 30 também vai aparecer um algarismo 7, e assim a gente vai, né, contando essas numerações. Mas observem que quando a gente chega na dezena dos 60 a 70, a gente vai ter dois algarismos. A gente vai ter o 67 e também o 70. Então aqui nós temos dois. Já na dezena do 70, muita gente esquece, né, dessa pegadinha. A gente vai ter que contar aqui, ó, pessoal, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ok? E depois observem, ó, que os números eles vão se repetindo. De 81 a 90 vai aparecer um algarismo 7. E qual é o número? 87. Do 91 ao 100 também vai aparecer um algarismo, que é o qual? O 97. Então observe que as particularidades aqui que a gente vai ficar atento é na dezena 60 e 70. Uma aparece 2 e a outra do 71 ao 80 aparece quanto? Nós temos 71, que a gente tem um 7, 72, 2, 3, 4, 5, 6, o 77, ó, 8, 9, 10, 11. Então aqui a gente tem 11 algarismo 7. Então a gente já sabe que nós temos 10 dezenas, né? Do 0 a 10, do 91 a 100 nós temos 10 dezenas, certo? Só que nós vamos ter quantas? 8 dezenas que a gente vai ter aparecendo apenas um número 7, tá certo? Então nós temos 8, 7, mais quanto? Mais esses dois aqui, ó, do 60 ao 70, e mais quantos? E mais 10, na verdade, né? Do 71 ao 79. 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui são 10
algarismos. Observe que a gente já encontrou um padrão para a dezena. Então, em cada dezena vai aparecer 20 algarismos. Então, ficou mais tranquilo para a gente calcular as centenas, né? Porque aqui, na verdade, aparece 20 algarismos em uma centena. Deixa eu apagar aqui. Tentando agilizar nessa questão para a gente não demorar muito. Em uma centena. A canetinha está falhando aqui, mas deu para observar que aqui é uma centena, tá certo? Ó, deixa eu só... Ok. Então a gente tem 20 números em uma centena. Então aqui, de 100 de 1 a 200, nós também vamos ter 20 números 7. E assim vai. Só que no 601 a gente vai ter uma particularidade, porque a gente vai continuar numa centena tendo 20 números, só que a gente vai ter mais um algarismo. Que qual é esse algarismo? Esse 7 aqui, ó, do 700, que a gente não contou. Então, todas as centenas vão ter 20, só que do 601 ao 700 a gente vai ter 20 mais 1, que é exatamente esse número aqui, o 700. E o 701, ele vai ter 20 algarismos também, mas ele vai ter mais 99. Por quê? Porque aqui a gente vai ter os primeiros 7 da centena sendo repetido 99 vezes, porque a gente vai ter o 701, a gente vai ter o 702, a gente vai ter o 703, até o 799. Então, ok, o 7 vai aparecer quantas vezes? 99 vezes. Então, observe que na centena dos 600 a 601 a 700 a gente vai ter 20 mais um algarismo. Do 701 a 800 a gente vai ter os 20 algarismos, né, que tem cada centena mais os 99, devido a essa particularidade da centena do 700 ter um 7 a cada sequência, né, do 700. Aí aqui no 800 a gente também vai ter 20. Do 801 até o 900 a gente vai ter 20, e do 900 até o 1000 a gente também vai ter 20. Então, o que é que a gente tem sobre esse total até chegar a essa primeira milhar? Então, em uma milhar, a gente vai ter 20 vezes 10. Concordam? Que aqui a gente tem do 101 até o 1000, então cada intervalo desse de centena a gente vai ter 20. Então 20 vezes 10, né, que é uma milhar, mais esse algarismo aqui, né, do número 7 que apareceu do 700, mais o 99. Então aqui nós temos 200 mais 99 mais 100. Então aqui já encontramos um padrão para uma milhar. Então uma milhar, na verdade, vai ter 300 algarismos 7. Agora a gente já está chegando perto da questão para terminar, tá certo? Só vou dar uma subidinha aqui na tela para a gente poder concluir essa questão. Inclusive eu vou até escrever aqui embaixo aqui do lado dessa outra questão aqui que a gente tem para fazer, tá certo? Mas agora ficou tranquilo, né? Então em uma milhar a gente tem, até escrever aqui, a gente tem 300 algarismos 7, só que a gente não quer achar o número 5.000, achar quantos 7 tem entre 1 e 5.966. Então 5.000 são 5 milhares. Eu vou multiplicar aqui vezes os 300.
5 vezes 300, vocês sabem que vai dar 1.500, ok? Então, eu calculei já os 5.000, tá faltando 966, ok? Vamos calcular os 900, porque aqui a gente vai ficar tranquilo. A gente sabe o quê? Que uma milhar não tem 300 algarismos, e a gente sabe que uma centena ela não tem 20, né? Então aqui, ó, 900 para 1.000 vai dar uma centena, né? 1.000 menos 900 vai dar 100. Uma centena não são 20 algarismos? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Eu vou tirar 20 algarismos de 300, porque 300 é 1.000 e eu só quero 900. Então, 300 menos 20, eu vou ter 280. Não esqueça que depois a gente vai somar com esses 1.500 que corresponde aos 5.000, que são as 5 milhares. Ok? Então, eu vou colocando aqui do lado, tá certo? 1.500 mais 280. E agora faltou quanto? O 66. Ah, mas o 66 dá para calcular até de cabeça, né? Porque aí, o primeiro algarismo 7, do 1 ao 66, a gente vai ter o número 7. Depois a gente vai ter o número 17, o número 27, o número 37, o número 47, o número 57, o número 67, opa, 67 não, se liguem, vai até o número 66. Então aqui eu tenho um número 7, 2 número 7, 3 número 7, 4 número 7, 5 número 7, 6 número 7. Então aqui sempre, né, fazendo essa soma, unidade embaixo de unidade, né, que é a soma aqui. Nós temos aqui, deixa eu só apagar isso aqui para não confundir vocês. Vou escrever aqui de vermelho a resposta. Então temos 6, 8 mais 0 dá 8, 5 mais 2 dá 7, 1. Resposta: 1.786 vezes aparece o número 7. Vamos ver lá se tem resposta aí para essa. Vamos lá ver se tem gabarito, na verdade, para essa resposta aí. Opa! Aí vocês estão vendo o pulo aí que deu, mas só voltando aqui, vamos ver lá. Vamos ver lá. Opa, tem sim. A resposta está aqui. Cadê minha canetinha? Tá aqui. Aqui, ó. 1.786. Ok, pessoal? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou terminar aqui e já volto com mais 2 questões bem legais para vocês. Valeu!